pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso projeto DDS na Rede. A gente está começando hoje com essa inauguração. Vai ser algo fantástico. Garanto para vocês que esse projeto tem muito pano para manga. E hoje eu estou com o BNI Maciel, que é um cofundador desse projeto, né? A gente está junto nisso aí. Ele é técnico de segurança do trabalho, mora em Recife, vive lá em Recife, Pernambuco. Então, vou pedir para você, Albeni, se apresentar para a gente aí, para o pessoal que não te conhece ainda. Acho difícil, né? Você é muito visualizado nas redes, mas se apresenta um pouco aí para a gente. Bom dia, Washington. Meu irmão, é um prazer estar podendo ir nesse projeto contigo. Meu nome é Albeni Maciel, sou técnico de segurança do trabalho. A gente espera, né, a expectativa é muito grande em poder contribuir, né, através das redes com esse novo projeto. Então, uma satisfação imensa. E você que está nos ouvindo, que vai nos acompanhar, seja muito bem-vindo a esse projeto. Não é um projeto, eu entendo que não é meu, não é de Washington, é um projeto nosso. Acho que muita gente e o SST no Brasil vai ganhar com isso. Com certeza, meu irmão. E aí, já pegando o gancho, né, dessa estreia, dessa inauguração, o pessoal ficou com aquele murmurinho, né, querendo saber o que é esse projeto, querendo saber, principalmente, qual é o objetivo dele, né? Então, já explica para a gente aí por que ele surgiu e quais são as metas dele. Então, vamos embora. O DDS na Rede, né, ele surgiu mediante a minha familiaridade, né, com essa ferramenta. Né? No meu tempo aí de TST, eu sempre usei essa ferramenta como muito aprendizado e também com vários momentos onde a gente pôde contribuir, né, com o dia a dia dos colaboradores. E eu entendo, você que é TST, você que já fez um DDS, sabe o quanto é importante esse olho no olho, aquela conversa diária que você pode fazer com esse colaborador, com essa sua equipe, e ele surge nessa perspectiva, né? E a nossa necessidade, né, o nosso objetivo é fazer com que conteúdo de qualidade, né, você possa estar também usufruindo dele e ter isso como uma base para fazer também os seus DDS. Né? Se deu certo comigo, se está dando certo com o Austin, também pode dar certo com você. Então, a ideia é que a gente distribua, né, consiga disponibilizar um conteúdo de qualidade nas redes, o qual você possa também fazer parte dele no seu dia a dia e também nos seus DDS. Com certeza, meu irmão. E aí, tem aquele adendo, né, que muitas empresas hoje não têm ou condições físicas, espaço físico para reunir o pessoal e fazer um DDS, né, ou não tem ali tempo, de acordo com o cronograma mensal de atividade, não conseguiu ainda priorizar essa atividade. Então, muitas vezes, o empregado, né, o trabalhador, ele fica ali defasado com relação a esse conteúdo diário, esse contato diário, com temas relacionados à segurança do trabalho, primeiros socorros, né, com os temas afetos ali à atividade profissional dele do dia a dia. Então, o DDS na Rede foi pensado justamente para suprir essas lacunas também. Verdade. O camarada está indo trabalhar, ele pode colocar lá no Spotify, daqui a pouco eu vou falar sobre as redes que são contempladas. Isso. E pode ir escutando. É uma conversa, um diálogo de segurança. E já chegar no trabalho ali mais animado, mais motivado, né, e sabendo desenrolar muitas situações que, por muitas vezes, ficam oclusas, né, oclusas para ele. Então, o objetivo é passar conhecimento adiante, né, e fazer com que esse conhecimento ele seja revertido para uma tomada de decisão, seja no nível estratégico, seja no nível operacional aí das empresas. Verdade. E aí, meu amigo? E só aproveitando, Washington, quem sabe, né, as empresas podem até fazer transmissão ao vivo, né, do nosso conteúdo, já que a gente vai estar aí falando das nossas frequências, das nossas lives. Isso vai ser muito gratificante também. Tenho certeza que todos vão ganhar, né, com esse projeto DDS na Rede. Com certeza, irmão. Isso foi planejado, inclusive, né? Tanto é que os formatos dos conteúdos, né, que a gente vai colocar na rede, eles são variados justamente por esse objetivo. A gente vai postar desde imagens com textos explicativos de alguma situação relacionada ao dia a dia do trabalhador, até mesmo lives de conteúdo, né, como essa que a gente está fazendo agora, onde as empresas podem pegar o link lá do YouTube e jogar numa tela, num auditório, ou colocar num grupo, né, do WhatsApp dos seus trabalhadores, para que eles possam dar uma olhada e já ir se antenando. Então, a ideia realmente é essa, é que
a gente consiga atingir todas as pessoas, né, dos mais variados públicos e também nas mais variadas plataformas. Verdade. Que plataformas são essas, né? Aí você vai falar mais à frente, né, quais são essas plataformas, né, e o objetivo de cada uma delas, qual público a gente pretende abraçar em cada uma delas, mas os formatos são basicamente esses: vídeos, lives de conteúdo, né, posts com imagens, textos, enquetes, enfim, a gente vai, de forma mais didática possível, tentar trazer esse conhecimento, esse conteúdo, para que você consiga implementar no seu dia a dia novas práticas de segurança do trabalho. Né? E a frequência disso? Inicialmente, faremos 2 vezes por semana. O ideal é que seja feito pelo menos segunda a sexta-feira. Né? Estamos planejando, estamos trabalhando e deslocando, né, a nossa agenda para que a gente consiga futuramente fazer isso. Inclusive, Albenei, quanto mais pessoas aderirem ao projeto, né, o convite, inclusive para você que está assistindo, se você é um profissional da área de segurança e tem algo a contribuir e gostaria de implementar nesse projeto DDS na rede, fica o convite, fala com a gente nas redes sociais aí, que vai ser um prazer trazer você aqui para o time, tá bom? Verdade. Então, inicialmente, 2 vezes por semana, toda terça e quinta-feira, a gente vai estar trazendo conteúdo novo. E aí, Albeni, fala um pouquinho das redes sociais contempladas. Isso, a gente vai estar, né, atendendo aí várias expectativas. A gente vai ter pelo Instagram, né, onde a gente vai ter posts, a gente vai ter também transmissão ao vivo. A gente vai ter LinkedIn, né, onde a gente vai estar usando tanto o DDS na rede, a nossa conta, como também as contas pessoais para divulgar aí o nosso material. A gente vai ter o YouTube, onde todos os nossos vídeos serão lá distribuídos, né, e você vai poder visualizar a hora que você quiser. E também a gente vai estar lá, aquela pessoa que gosta de estar ouvindo, né, aí as plataformas de streaming. A gente vai ter o Spotify, que também vai estar lá, o nosso material, o nosso conteúdo para sua utilização, né, na forma que você preferir e nessas plataformas qual a gente falou agora. Show de bola, meu amigo. Então, aí o primeiro momento, né, nossa primeira transmissão, ele já finalizou. A gente explicou o projeto, a gente explicou aí o objetivo dele, né, a frequência das postagens, o conteúdo das postagens, os formatos. Falamos às vezes contempladas. Então, o pessoal que está assistindo a gente aí já entende mais ou menos o escopo inicial desse projeto. E que tem muita coisa ainda para frente, tem muita coisa para melhorar. Eu tenho certeza que essa iniciativa, ela tende a ser algo que vai tomar uma dimensão muito maior do que isso. Né? Verdade. Esse verdade. pequeno início que a gente está fazendo agora. Então, vamos começar, então, né? Vamos já... Exatamente. E quero aproveitar, né, que a gente realmente não teria como, né, sair dessa transmissão sem fazer um DDS. E a gente quer, né, fazer o nosso primeiro DDS, né, do DDS na rede. E a gente vai, com muita honra, né, convidar aí nosso amigo Washington para falar, né, do tema e falar do primeiro DDS. Então, meu amigo, é com você, vamos aprender um pouco contigo e estou aqui à disposição, ouvindo aí o primeiro DDS na rede. Show de bola, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos lá, né? O DDS é um diálogo de área de segurança e ele tem que ser curto, né? Porque a ideia é que ele seja feito de maneira rápida, objetiva, simples, mas que tenha uma prática, uma eficácia imediata. Então, ele tem que ser aí, no máximo, 10 a 15 minutos. E vai ser sempre nesse tipo de formato que a gente vai construir o conteúdo. Né? 10 a 15 minutos ali, seja uma live, seja um texto, não vamos colocar um texto muito grande, um arquivo muito grande, né? Um áudio muito grande, vai ser algo mais simples, mais objetivo, mas que com certeza vai impactar diretamente, de uma maneira muito positiva, a vida do trabalhador. Tá? Então, hoje a gente vai iniciar com esse tema aqui. Prevenção contra identificações, estatísticas e necessidades. A gente tem visto, semana passada, inclusive, há 2 semanas atrás, houve mais um incêndio num grande atacadista, né, num atacadão. E você vê que está sendo cada vez mais recorrente. Eu acho que você tem observado isso, Albeni. Desde que começou a pandemia de coronavírus, a gente teve um aumento expressivo na quantidade de incêndios estruturais que aconteceram aqui no Brasil. Eu tenho aqui algumas estatísticas
Existe um instituto, que é o Instituto Sprinkler Brasil. Depois dá uma olhada, pesquisa aí no Google. Ele pega todas as notícias que houveram em diversos veículos de comunicação, jornal, internet, imprensa, sobre incêndios estruturais. E ele faz esse registro. Né, para quê? Para que haja ali um dado estatístico no final do ano, no final do exercício, que ele possa ver o que está acontecendo. Ter uma noção de como é que está o quadro relativo a esse tipo de ocorrências. E aqui eu tenho no computador, não vou conseguir projetar em tela aqui, porque eu estou pelo celular. O computador ele deu um bug aqui, eu não consegui transmitir por ele. Mas eu vou passando aqui para vocês. Só em 2020 foram contabilizados 1.244 ocorrências de incêndios estruturais. As plantas mais acometidas foram as plantas comerciais, né? Os comércios, com 20,5% das ocorrências. Aí seguido por depósitos, organizações educacionais, indústrias, local de reunião público. Então, você vê que tem um padrão nisso que vem acontecendo, né? Os tipos de ocupação que vêm sendo acometidos por esse tipo de incêndio. E um dado interessante, Albenei, é que, em relação ao mesmo período, em 2019, houve um acréscimo de 44% de ocorrências. Então, você vê que subiu muito, né, exponencialmente, né, velho? Subiu muito isso daí. Muito mesmo. E se for jogar para a estatística de 2021, vocês vão ver que fica um quadro pior ainda. Olha, foram 2.301 ocorrências de incêndios estruturais contabilizadas, né? Foi 85% maior do que o mesmo período. Ainda a mesma sequência ali de plantas acometidas segue no pódio, né? Comércio, depósitos, institutos educacionais, indústria, local de reunião pública. Ou seja, o padrão ele se repete. Né? E a gente enxerga, dentro dessa estatística, né? Estatística aí do Instituto Sprinkler Brasil, que a gente tem um problema muito sério. É que esse problema ele veio em decorrência da falta de observação para um preceito básico, que é a prevenção contra incêndio. Então, o que a gente pode fazer para poder mudar esse quadro? Para a gente não fechar a estatística 2022 com um quadro ainda pior. A gente viu que vem piorando esse quadro. Como é que a gente pode frear isso? O primeiro momento é fazendo isso que a gente está fazendo aqui, é conversar. Conversar sobre segurança. Conversar sobre prevenção. Né? E não apenas nós aqui, como profissionais independentes da área, né? Eu sou tecnólogo de segurança do trabalho, a UBNI é técnico de segurança do trabalho, nós também temos outras especializações, bombeiro civil, bombeiro militar, enfim, a gente conhece um pouco, mas não adianta partir só de nós, isso tem que partir das próprias empresas, né? E num quadro geral, pelo menos como é que eu imagino? Eu imagino que se houver uma mentalidade preventiva por parte de todos, a gente já vai ganhar muito. Porque o incêndio não nasce incêndio não, pessoal, ele não nasce com proporções catastróficas. Né? O incêndio ele começa com um pequeno curto-circuito na tomada, o incêndio ele começa com um material que foi estocado próximo a uma fonte de calor, próximo a uma lâmpada, por exemplo, e que não foi visualizado. O incêndio começa quando os funcionários eles passam muito tempo sem capacitação, quando não tem brigada de incêndio instalada na empresa, ou essa brigada existe só no papel, mas ela não é constantemente reunida, reciclada. Então, essa mentalidade preventiva, ela tem que surgir dentro das nossas casas. A gente tem que começar a falar sobre segurança com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. E quando a gente chega no trabalho, a gente tem que conversar também sobre isso com os nossos colegas de trabalho, com o nosso encarregado, nosso chefe. Isso também tem que partir por parte da empresa. As brigadas de incêndio hoje, elas têm um papel fundamental. Não é só dar um aporte na hora que acontece o sinistro. Albenei, eu costumo falar aqui com o pessoal, onde eu trabalho, principalmente o brigadista, eu faço uma reflexão com eles, uma pergunta básica. Pessoal, olha só. Quanto tempo vocês acham que leva para você chegar no seu local de trabalho e bater o olho no extintor, aquele extintor que te protege, que protege a tua circunscrição de trabalho, e verificar se ele tem pressão suficiente? Dá uma olhadinha no indicador de pressão, verificar a mangueira, se ela não está bem encaixada, se ela não está ressecada, o esguicho, se não está obstruído por uma casinha de insetos. Quanto tempo vocês acham que leva para fazer isso? Leva 10 segundos, 15 segundos. Verdade. Né?
E aí o pessoal sempre me dá essa resposta, poucos segundos, poxa, é rapidinho. Aí por que vocês não fazem? Porque a gente não consegue fazer isso aí, implementar essa rotina diária de inspeção. E aí eu dei o extintor como sendo um exemplo básico, né? Mas pode ser a caixa do hidrante, o sprinkler. Diga aí, meu amigo, fica à vontade. Eu sempre costumo dizer, né, que nos meus treinamentos também, eu disse, olha, a partir de agora, o extintor de incêndio ele vai ser o seu melhor amigo. Você precisa se comprometer com ele, cuidar dele, ver se ele está bem, né, falar um pouco com ele, que seria essa expressão. Eu sempre costumo trazer esse senso de pertencimento. O extintor, ele é o meu amigo. E eu preciso que ele esteja bem para quando eu precisar, ele poder atuar. Costumo falar isso. Com certeza. E aí não é só o extintor, né? São todos os equipamentos. Todos os uma visualização no geral. A gente fala do extintor porque ele está mais na cara, né? O extintor está instalado em todas as paredes. Né? Ele mais comum. É o foco principal dos treinamentos do brigadista, né? O combate a incêndio com extintor, combate a princípio de incêndio com extintor. Mas o contexto geral é importantíssimo. E não apenas o extintor, né, meu amigo? A gente sabe que não apenas os equipamentos, mas a rotina no geral. Muitas vezes, só o brigadista ele recebe informação diferenciada. Né? E o restante dos funcionários nem sabem prestar um primeiro socorro, nem sabem ali, por exemplo, onde é que fica o quadro geral de uma edificação, para poder desligar, no caso, um princípio de incêndio. Então, a mentalidade preventiva, ela é fundamental. O brigadista ele tem que ter o funcionário da empresa, os gestores, todo mundo tem que falar a mesma língua. Né? E pensar que uma hora vai acontecer. Infelizmente, a cultura de prevenção, ela ainda não é instalada, né, no nosso país. Na grande maioria das empresas não existe uma cultura de prevenção. Então, a gente tem que trabalhar e mudar isso aí. Durante o tempo, a gente tem que bater muito nessa tecla para que as pessoas tomem essa consciência. E aí, essa consciência, com certeza, vai mudar a forma com que a gente vai enxergar esse cenário. E aí, para finalizar, eu queria passar algumas dicas de prevenção. Né, umas dicas que, se seguidas, elas podem, também na minha concepção, essas que eu vou passar aqui são 5, elas podem reduzir expressivamente o risco de acontecer um incêndio aí na sua planta de trabalho, seja uma planta comercial, industrial, hospitalar, uma planta de grande porte, enfim. Medidas básicas são aquelas que mais funcionam em relação à prevenção. E a primeira delas é essa aqui, né, Benê? Instalações elétricas, né? Eu acredito que é o principal causador de incêndios em todas as plantas. Né? Verdade. Hoje a gente sabe que toda edificação, quando é planejada, projetada, ela já é projetada com as tomadas sendo dimensionadas de acordo com os equipamentos que vão funcionar no local. Ou seja, na teoria, a norma da construção civil, ela pede isso. Justamente para que não haja risco de você colocar 2 equipamentos na mesma tomada, gerando uma sobrecarga. Mas o que a gente vê é algo muito na contramão, né, Benê? A gente chega para trabalhar e vê um monte de equipamento ligado numa mesma tomada. É computador, no-break, sanduicheira, impressora, tudo ligado numa mesma tomada. Isso pode gerar um risco muito grande de uma sobrecarga, né? E do aparecimento do princípio de incêndio. Então, as instalações elétricas é um foco que a gente tem que ter como brigadista, como trabalhador. É dar uma olhada. Chegou para trabalhar, poxa, dá uma olhada na instalação elétrica, vê como é que estão essas tomadas, vê se tem muito equipamento ligado. Poxa, eu não consigo trabalhar se não tiver tudo isso ligado aqui numa tomada só. E a edificação é antiga, eu não tenho como redimensionar essa rede no momento. Você pode usar alguns dispositivos para poder melhorar isso aí. Já ouviu falar no filtro de linha, Benê? Sim, certeza. É um dispositivo que pode ser utilizado porque ele é uma extensão, né, uma tomada de extensão, que tem vários conectores, você pode ligar vários equipamentos e vai ligar na tomada. Só que por meio de um filtro de linha. Ele vai ter um fusível que, se tiver uma sobrecarga, automaticamente ele corta, né, ele dispara e vai interromper ali a passagem da corrente elétrica. Então, esse é um exemplo simples de como a gente pode, mediante as dificuldades que a gente tem no dia a dia da empresa, implementar soluções muito baratas e que compensam muito. Porque a gente não vai ter ali a perda de material, a perda de vidas humanas, no caso da ocorrência de um incêndio. Uma outra dica é o treinamento regular da brigada. Como eu falei no início, a gente tem uma deficiência muito grande, né, na grande maioria das empresas, que não faz essa reciclagem.
E quando eu falo em reciclagem, eu não falo aquela prevista na NBR, na Instrução Técnica do Bombeiro do Estado. Não, eu estou falando das reuniões mensais previstas, né, nas adequações que têm que ser feitas quando alguém entra de férias, quando alguém pega uma licença, quando surgem mais turnos de trabalho, no dimensionamento correto, enfim, todos os parâmetros relativos à brigada de incêndio têm que ser observados para que a brigada se encontre sempre operacional. Se a brigada estiver sempre operacional, a gente tem uma chance muito menor do princípio de incêndio acontecer, e se o princípio de incêndio acontecer, a gente tem uma chance muito maior de conseguir resolver o problema sem perda de instalações, sem perda de material, de patrimônio, e principalmente, sem perda de vidas humanas. Um outro ponto é a inspeção de equipamentos. A gente falou sobre o extintor, né? Quanto tempo leva para inspecionar um extintor, mas a inspeção não só dos equipamentos de combate a incêndio, mas dos equipamentos do dia a dia da empresa. Por exemplo, uma máquina, um motor elétrico sem manutenção, ele pode gerar um risco de incêndio, de mau funcionamento e ocasionar o princípio de incêndio. Ou qualquer outro equipamento que não passe por uma manutenção regular. Então, eu tenho um plano de manutenção preditiva e uma conduta preventiva em relação a todos os equipamentos do trabalho, independente se é equipamento de combate a incêndio ou não, vai reduzir muito a chance de surgir o princípio de incêndio. Uhum. E aqui, Benei, será que é importante? Limpeza e organização do ambiente? Demais, demais. E só contribuindo, né, que esse ponto 4, né, a gente sabe que esse amontoado de material em um determinado local, e muitas vezes produto químico, se eles não tiverem ali aquela compatibilidade, eles forem incompatíveis, ali a gente já pode ter a geração aí dos elementos que formam aí a combustão e já era, né, infelizmente. Muitos incêndios começaram assim, né, por conta de falta de organização e limpeza, né, ou outras práticas, por exemplo, fumar em um local inadequado, fazer uma atividade arquinte sem uma devida liberação, em ambientes sem organização e limpeza, e aí a gente teve vários incêndios que aconteceram mediante isso. Então a gente vê que a limpeza e a organização do ambiente, ela pode contribuir muito para acontecer o princípio de incêndio. E a gente traz também para o lado psicossocial, né? Das relações que existem na empresa. É muito mais tranquilo também para a gente trabalhar num local limpo e organizado. A gente se sente bem, né? E além de se sentir bem, promove ali uma questão preventiva com relação a incêndios. Aí, por último, a última dica que eu vou dar para vocês é conheça e pratique aquilo que está previsto na NR23. É a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que fala justamente sobre prevenção contra incêndio, sobre proteção contra incêndio. Ela diz todos os requisitos que vocês devem cumprir, que a empresa deve cumprir, que o trabalhador deve cumprir, para que a instalação ela esteja segura, ela esteja ali trabalhando sempre sem o risco do incêndio, ou então, se for uma edificação que nela exista um risco de incêndio, por exemplo, quem trabalha com caldeiras, que a gente possa trazer esse risco para um nível aceitável. Nem sempre eu vou poder trabalhar numa empresa que não vai existir risco de incêndio, risco zero. Não, às vezes eu preciso trabalhar num local que tem uma elevada temperatura, né, o calor, ali ele já funciona como sendo um estopim. Né? A gente sabe que tem ali o tetraedro do fogo, e o calor ali é um elemento que pode ser o desencadeador de um incêndio. Mas então eu trago esse risco para um nível aceitável se eu conhecer e praticar todas as regulamentações, todos os requisitos previstos aí na NR23. Então, coloca lá no Google, NR23, dá uma olhadinha, isso vai ser importante para você. Muito bom. Com isso, a gente finaliza, né, esse nosso primeiro DDS, né, que é a parte de mentalidade preventiva, prevenção contra incêndio em edificações. Tem muita coisa ainda para ser dita, a gente vai, durante as semanas aí, dialogando um pouco mais sobre isso, mas nesse primeiro momento eu já te agradeço por você ter participado. Então, tem aqui algumas pessoas que já chegaram juntos, a Josenilda. Bom dia, Josenilda. Grande é nossa, o Eduardo Wallace. Opa, bom, viu? Trabalha com a gente. Trabalha com vocês? Valeu, Edu. Eduardo é um Flávio Oliveira também, TST. falando direto de Fortaleza. O Eliezer está dando parabéns pela iniciativa. O Eduardo aqui novamente. Então, pessoal, agradecemos aí a vocês demais por vocês terem acompanhado esse DDS, não só esses que interagiram aqui com a gente,
mas todos que não interagiram e puderam assistir um pouco, né, participar um pouco desse diálogo. Não esqueçam que estamos também no Instagram, no YouTube, aqui no LinkedIn, no Spotify, sempre com essa denominação DDS na rede, e a ideia é que a gente consiga levar muito mais conhecimento adiante. Então, Benei, obrigado a você também, meu amigo, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo hoje. A gente está junto aqui. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Muito bom, né, essa iniciativa aí, né, excelente, né, parabéns aí pelo DDS, pelos temas, por esses 5 pontos abordados, e vamos embora, é o início aí de uma grande caminhada junto. Pessoal que interagiu, já sei que vai ter aí alguns convidados que interagindo, que com certeza vão estar com a gente, a Josenilda, o Edu, com certeza logo, logo vão fazer parte aí desse time, e outros amigos e colegas que queiram contribuir com esse projeto DDS na rede. Curta, comente, compartilhe e tamo junto. Show de bola, amigo. Muito obrigado, pessoal. Tenham um abençoado, um excelente dia e uma ótima semana. E lembre que um diálogo, ele faz muita diferença na vida da gente, principalmente com relação à segurança no trabalho. Um abraço. Até a próxima.